Você erra 100% dos tiros que não dá, o Wayne Gretzky. No Today I Learned de hoje, eu gostaria de falar sobre Solid. Eu não vou explicar todos os conceitos de Solid hoje, vou fazer um Today I Learned para cada um, mas hoje eu vou passar assim por cima, né, do que é o Solid e vou explicar o primeiro princípio do Solid, que é o Single Responsibility Principle, que é o S do Solid, né, esse quadradinho aqui. Beleza, então o que é o Solid, né? O Solid ele é um acrônimo com 5 princípios, que eles facilitam o processo de desenvolvimento, de manutenção e de expansão do seu software, né? E também deixa o seu código mais limpo. É basicamente uma filosofia que os desenvolvedores eles seguem para deixar o código mais organizado, enfim. E esse princípio ele foi pensado para programação orientada a objetos, mas você pode usar ele fora aí da programação orientada a objetos, em qualquer linguagem aí se você quiser. Ok, as primeiras ideias assim de Solid, sem ter ainda o nome Solid, foram citadas lá em 1995 por Robert C. Martin. Se você não conhece ele por esse nome, você pode conhecer ele por esse nome, né? O Uncle Bob. Esse cara é famoso. E o livro, que se você ainda não conhece ele, você vai conhecer esse livro, né? Que é o Código Limpo, Habilidades Práticas do Agile Software, que basicamente, se você é um programador aí, você já escutou esse nome, você já foi recomendado, você já leu, inclusive. Então, ele é bem famoso, ele é cabeça também, ele sabe bastante. E lá no artigo The Principles of OOD, e também, depois, né, o Uncle Bob lançou um livro chamado Agile Software Development Principles, Pattern and Practice em 2002, que também trazia essas ideias aí sobre o tema. Mas a sigla em si, a sigla Solid, foi criada só depois por esse cara aqui, o Michael Feathers. Ok, a gente já entendeu o que é, a origem, agora vamos entender os conceitos. Como eu falei, eu vou falar só sobre o Single Responsibility Principle, ou o princípio de responsabilidade única. E o que consiste esse princípio? Que basicamente uma classe deve ter um e somente um motivo para mudar. Ok, o que isso significa? Esse princípio ele fala que a classe ela tem que ser especializada em um único assunto. Ela tem que ter uma responsabilidade dentro da sua aplicação. Ela só pode executar uma tarefa. Ok, entendi. Qual que é o problema que esse Single Responsibility Principle ataca? Principalmente as God Classes, ou as classes Deus, que é basicamente aquelas classes que fazem tudo na sua aplicação. Elas têm uma porrada de coisa, desempenham uma, duas, três, múltiplas tarefas, né? Elas também podem ser chamadas de classes canivete suíço, né? Porque ela faz muita coisa. Então, eu separei um exemplo aqui bem bobo, bem tosco, só para a gente entender a ideia, que, por exemplo, eu tenho uma função de cadastrar aluno que ela não só cadastra o aluno, ela valida se o nome, e-mail e dados estão corretos, ela formata os dados do aluno, ela loga os dados do aluno e ela envia o e-mail de confirmação para o aluno. Ok, a gente pode deixar esse código melhor usando o SPR. Como? A gente pode vir aqui e separar essa classe enorme em várias classes pequenas. Então, a gente tem aqui uma classe, uma função, né? Nesse caso, como eu estou usando JavaScript, que eu uso no dia a dia, é uma função de validar o aluno, né? Que ela recebe os dados do aluno e valida se é o nome, e-mail ou a idade estão todos corretos. Tem o formatar aluno, que recebe também o objeto do aluno e formata os dados do aluno. Tem o de logar dados e o de enviar e-mail. Beleza. E depois elas são juntadas aqui e passa pelo try-catch aí, simulando como seria uma aplicação normal. Ok, parecem códigos parecidos, né? Mas, como a gente dividiu em várias funções menores, por exemplo, nessa aqui, se eu quisesse usar a função de formatar o aluno em alguma outra página ou parte da minha aplicação, eu não ia poder, porque ela está englobada nesse cadastrar aluno. Agora, como ela está aqui fora, eu posso muito bem pegar ela e reutilizar em alguma outra parte do meu projeto. Perfeito. Isso dá mais flexibilidade no nosso projeto. Ok, tudo bem. Agora, um adendo que eu coloquei aqui é que a gente não pode confundir single responsibility com single job. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A classe, ela não precisa necessariamente fazer só um trabalho. Ela pode ter vários trabalhos relacionados a uma mesma responsabilidade. O importante ela tem que fazer uma coisa, só. Ok. Normalmente eu só coloco o artigo aqui, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou colocar também o VS Code para mostrar um exemplo do meu dia a dia. Então, vamos lá. Boa, acho que eu consegui aqui. Tá, então eu separei um exemplozinho do que eu uso no meu dia a dia na empresa que eu estou trabalhando no momento. Que antes eu não conhecia esse conceito, eu fui apresentado lá e eu achei bem interessante, né? Na empresa, os nossos componentes, eles são divididos em
basicamente dois, assim, vai. Que é eu coloquei aqui, né, cadastro de aluno. Esse cadastro de aluno aqui, ele tem o estado, ele tem uma função aqui, que eu coloquei um handle summit só para simular, né, como se fosse um formulário. Ou seja, esse arquivo aqui, ele tem toda a lógica que o meu cadastro de aluno, o componente, né, de cadastro de aluno vai ter. Beleza. E aí, eu tenho outro aqui que é o cadastro aluno view, que esse cara aqui, ele vai única e exclusivamente receber os dados do cadastro aluno aqui e renderizar. Ele não vai ter nenhuma lógica aqui, não vai ter nenhum estado declarado, nenhuma função, nada. Ele só vai receber e vai renderizar aqui. Então aqui esse cadastro aluno ele recebe o view, e aí eu pego o data e o actions. A gente separa assim porque, por exemplo, o handle submit e o setNome, eles são ações, né? Eles não são data. O data é o nome, e-mail, senha e, enfim, outros valores. E uma coisa que eu achei legal também, que a gente tenta separar lá na empresa, é um arquivo de constante. O que tem nesse arquivo de constante? Ele basicamente tem dois objetos, né? Que ele vai exportar, que é o text e as constantes, né? As constantes é tudo que não aparece na tela. Lógica, constantes, ID, valores, enfim. Você guarda, por exemplo, aqui eu só declarei um page initial state aqui bem bobinho, que normalmente talvez você tenha aí na sua aplicação. E um texto aqui também, um label do botão aqui, só para renderizar aqui, para mostrar mesmo como que faz, né? Beleza, eu acho que é importante a gente mostrar também não só o exemplo bobinho para a gente entender, mas um exemplo também do dia a dia. Eu não sabia que isso era um princípio do Single Responsibility Principle, né? Essa parte do que eu fazia na empresa. Então é bem interessante saber isso, né? Na verdade. E aqui, ó, nas minhas considerações finais, eu estava lendo bastante artigos falando que muitas pessoas consideram o SRP como um dos principais princípios né? Um dos mais importantes princípios aí do Solid, né? Porque ele acaba sendo base de outros princípios e padrões, porque ele aborda temas assim como acoplamento, coesão, características que a maioria dos códigos orientados a objetos tem que ter. Aplicando esse conceito aí que eu falei, claro, não é só esse que tem no Solid, né? Você tem que aplicar os 5, mas quando você começar a aplicar o S do Solid, você já vai ver que o seu código começa a ficar mais limpo, mais legível, mais fácil de manusear. E, como eu falei também, ele não é exclusivo somente para classes, né? Ele pode ser também aplicado em qualquer linguagem, como que tenha métodos, funções, enfim. Por mais que ele tenha sido pensado para programação orientada a objetos, a sua filosofia e conceitos também podem ser seguidos e aplicados em qualquer linguagem. Agradeço se reservou um tempo para me escutar nessa jornada.